الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nós estamos falando sobre o profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, filho de Maria. E hoje nós vamos falar sobre os milagres do profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele. Os milagres nós já citamos alguns quando falamos sobre a Virgem Maria e dissemos que no Ali Imran, a Surat Ali Imran, no versículo 49, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou também alguns dos milagres que o profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, teve. Nós falamos que os milagres eles são dados por Deus, por Allah subhanahu wa ta'ala, para os seus profetas, para que as pessoas acreditassem nesses mensageiros através desses milagres, e que os milagres somente os profetas e mensageiros que conseguem fazê-los. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz na Surat Maryam sobre um dos milagres, quando o profeta Jesus ele falou quando recém-nascido. Esse é um dos primeiros milagres que ele teve, quando ele disse: "Qala inni Abdullah", ele disse: "Eu sou servo de Allah". Isso na nascença, quando ele nasceu, no primeiro momento que ele nasceu, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que ele falasse, e a primeira palavra que ele falou, ele disse: "Eu sou servo de Allah". Então, esse é o primeiro milagre, que todas as pessoas, o povo de Israel, viram esse milagre na frente deles, onde uma criança falou que seria o profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, e ele disse a eles que ele é um servo de Deus e que é um mensageiro de Deus. Os outros milagres que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou na Ali Imran, que seria a terceira surata, Fatiha, Al-Baqarah, depois Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Wa rasulan ila bani Israel", no mensageiro para os filhos de Israel, "Anni qad ji'tukum bi ayah", aos quais dirá: "Certamente eu vos vim com um sinal do vosso Senhor". Ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Qual que é esse sinal? Qual que é esse milagre? "Anni akhluqu lakum min at-tin". "Anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr". Esse é um dos milagres, dizendo, na verdade, eu crio para vós do barro a figura de um pássaro, então sopro nisso e torna-se pássaro vivo com a permissão de Allah. Então esse é um outro milagre que veio ao profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, onde ele fazia um pássaro de barro. E depois que ele fizesse um pássaro de barro, uma estátua, ele soprava nesse pássaro, e esse pássaro ele se tornava um pássaro real e voava na frente deles. É um dos milagres que o povo de Israel viu na frente deles, onde o profeta Jesus ele fez esse milagre. Um outro milagre também, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "E curo o cego de nascença". "Wa ubri'u al-akmah". Al-akmah, que seria o cego de nascença. Não é uma pessoa que nasceu já vendo e de repente ele se tornou cego. Não, ele é cego de nascença, é sinal do que ele não tem cura. Então, as pessoas que não tinham cura naquela época, ou até atualmente, em relação à cegueira, o profeta Jesus ele disse sobre essa questão: "Ubri'u al-akmah", al-akmah, que seria, como nós falamos, o cego de nascença, que o profeta Isa alayhi salam, ele colocava a mão, passava a mão e a pessoa começava a enxergar. Inclusive o profeta Jesus, filho de Maria, que a paz de Deus seja com ele, ele passou perto de um cego de nascença e ele disse a ele: "Se eu lhe curar em poder de Allah subhanahu wa ta'ala, você agradece a Allah?" Ele disse sim. Então ele foi lá e colocou a mão e a pessoa voltou a enxergar e agradeceu a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso significa que o profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, ele queria o quê? Que as pessoas estivessem com Allah, que esses milagres fossem não para mostrar para as pessoas algo que ele queria mostrar, mas sim para que as pessoas se aproximassem de Allah subhanahu wa ta'ala, e por isso que ordenou que essa pessoa, ao enxergar, que agradecesse a quem? A Allah e não a ele, porque isso vem de Allah. E ele disse: "Wa ubri'u al-akmah wal-abras", al-abras, que seria o leproso.
Nós sabemos que essa doença ela acontece em algumas pessoas, onde a lepra ela espalha no corpo da pessoa, ele se torna com aquela cor que não consegue curar. E o profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, ele passava a mão no leproso e essa pessoa ela se tornava uma pessoa normal, sem nenhum problema. E dou a vida aos mortos. Isso, esse daqui está no versículo só, no versículo Al-Imran, no versículo 49. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. E ele disse aqui sobre a questão dos mortos, né, do morto. E ele dá vida aos mortos com a permissão de Allah. Essa questão de dar a vida aos mortos com permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. São várias histórias que foram citadas, onde o profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, ele conseguiu, ou ele fez esse milagre na frente das pessoas. Um desses milagres que foi citado, que algumas pessoas que o profeta Jesus, alayhi salam, ele ressuscitou em poder de Allah subhanahu wa ta'ala, um homem chamado Al-Azar. Al-Azar era uma pessoa que tinha morrido, era um amigo do profeta Jesus, e as pessoas disseram a ele que essa pessoa morreu e ele estava sendo carregado para o seu túmulo, e de repente o profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, parou as pessoas e ele passou a mão nessa pessoa e ordenou que levantasse. E Al-Azar, ele levantou do seu caixão e as pessoas olhando, e ele viveu uma vida longa depois disso. Uma outra pessoa também, um filho de uma pessoa idosa, ou dizem, uma outra história, uma filha de uma pessoa idosa, uma mulher idosa, que ela chegou até o profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, ele estava passando perto de um túmulo e viu uma mulher chorando na frente do túmulo, e ele perguntou a ela, ela disse: a minha filha que morreu, e eu não irei sair daqui antes que algo aconteça comigo, que eu morra aqui, ou se não, de ver a minha filha novamente, de tão triste que ela estava. E o profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, ordenou que essa moça voltasse para a vida. E realmente o túmulo se abriu, e a moça ela saiu, até dizem que ela saiu com cabelo branco, e ela disse, olhando para a mãe dela, ela disse: ó mãe, por que você ordenou o profeta Jesus que fizesse isso para mim provar a morte 2 vezes? Porque a primeira vez que eu provei a morte foi uma questão difícil, e de eu provar novamente a morte. Então a mulher, ela viu a filha dela, conversou com a filha dela novamente, e ela voltou, aquela menina que tinha morrido, ela voltou novamente a morrer. Também uma outra história que foi onde o profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, ele fez com que uma criança também fosse ressuscitada, e essa criança foi ressuscitada na frente das pessoas, e ele viveu, casou e teve filhos. Entre as pessoas que o profeta Jesus ressuscitou, as pessoas do povo de Israel, como a natureza deles, com seus profetas, eles sempre desmentiam eles. Eles diziam: você está ressuscitando pessoas atuais que morreram. Talvez elas estejam desmaiadas, ou às vezes elas estejam isso e aquilo. Começaram a contestar em relação ao profeta Jesus e dizer que aquilo não era o milagre real. Algumas das pessoas que estavam vendo esses milagres. E eles disseram a ele: já que você ressuscita os mortos, por que você não ressuscita um morto que seria uma pessoa que morreu há milhões de anos? E eles disseram: nós conhecemos o túmulo de Sam ibn Nuh, o Sam, filho de Noé, que faleceu há milhões de anos. Ele disse: onde está o túmulo dele? E eles indicaram que eles conheciam. Eles falaram: vê se você consegue ressuscitar esse para nós acreditarmos em ti. E o profeta Jesus, filho de Maria, que a paz de Deus seja com ele, foi com eles até o túmulo de Sam ibn Nuh e ordenou que ele se ressuscitasse, e realmente Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que o Sam ibn Nuh se ressuscitasse. Inclusive, quando ressuscitou, ele veio com cabelos brancos.
E ele olhou para as pessoas e contou para eles o que aconteceu com a arca de Noé, que ele estava junto, e falou a eles, quando perguntaram a ele, que na época dele não tinha as pessoas que tinham cabelo branco. O cabelo branco ele começou bem depois, talvez seja no tempo do Abraão para cá. Antes as pessoas não tinham cabelo branco. E disseram para ele, como é que você é o Sam ibn Nuh, que na época de você não tinha o cabelo branco? Ele disse que a primeira vez, quando o profeta Jesus ele ordenou que eu ressuscitasse, eu pensei que isso fosse um chamamento do dia do juízo final, porque disseram numa outra história que o profeta Jesus ele chamou ele 3 vezes, que na primeira ele pensou que isso fosse o quê? O dia do juízo final, e todas as pessoas que estão mortas estão na espera, esperando o quê? O dia do juízo final, o sopro da trombeta no dia do juízo final, onde as pessoas serão ressuscitadas e julgadas. E ele pensou que chegou aquele momento, e aquilo que fez com que ele ficasse com medo de ser ressuscitado para o juízo final, para ser julgado naquele momento, isso que fez com que o cabelo dele ficasse branco. E eles viram Sam ibn Nuh, onde contou a eles a história da arca, quem que estava dentro da arca e os detalhes que eles perguntaram, e ele voltou novamente a morrer. São essas histórias em relação à questão da morte, de ressuscitar o morto. Nós sabemos que ressuscitar o morto na Surah Al-Baqarah, nós citamos, tem 5 histórias que foram citadas. A primeira história que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre no tempo do profeta Moisés, quando mataram o homem que matou o tio dele para herder ele, e ele julgou as demais pessoas por terem matado, e Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o profeta Moisés que ordenasse eles que matassem uma vaca, e nós citamos essa história por completa na aula que falamos sobre o profeta Moisés. E eles pegaram aquela carne e jogaram naquele morto, e aquele morto ressuscitou, e ele disse para eles, quem me matou foi o fulano, e voltou novamente a morrer. Essa é uma das histórias, são 5 histórias contadas na Surah Al-Baqarah. A segunda história, quando o povo de Israel eles ordenaram ou perguntaram para o profeta Moisés, disseram para ele, لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, nós não iremos crer em ti até que nós virmos Allah subhanahu wa ta'ala na nossa frente. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que eles morressem todos, e depois Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitou eles, porque o profeta Moisés, que a paz de Deus seja com ele, nesse momento ele disse para eles, para Allah subhanahu wa ta'ala, pedindo e suplicando a Allah que devolvesse a vida para eles, porque esses eram os escolhidos, os 70 escolhidos dentre o povo de Israel. E esses escolhidos, que nós também já citamos a história deles, eles pediram para o profeta Moisés que queriam ver Allah, senão eles não iriam crer. E o profeta Moisés ele disse, se esses são os escolhidos e eles morrerem, imagine os demais, se eu voltar e eles falarem para nós, todos morreram, então nós não iremos acreditar. Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitou eles novamente. E também Allah subhanahu wa ta'ala ele falou sobre a história daquele povo, que são aqueles que são dentre o povo de Israel, mais de 10.000 pessoas, que o profeta deles, um dos profetas, ordenou que eles batalhassem contra um povo, e eles falaram que nessa cidade nós não iremos entrar, porque nela tem uma peste que poderá nos atingir, e nós não iremos batalhar e lutar contra eles e entrar para pegarmos a peste que está se espalhando nessa cidade. E eles saíram para um lugar se delegando que estavam livres de qualquer tipo de peste, de serem atingidos por qualquer questão que possa matá-los. E Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre essas pessoas na Surah Al-Baqarah, quando ele diz أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ, por acaso você não vê aqueles que saíram da sua cidade, e eles são milhares. Os ulama disseram que são 10.000, outros falaram que são mais do que 10, e outros falaram que são menos que 10. Só que Allah subhanahu wa ta'ala diz uluf, que são milhares. Hadar al-maut, eles disseram, porque nós escapamos da morte, porque aqui na nossa cidade a morte está vindo, e nós fugimos e nós conseguimos escapar da morte. E Allah subhanahu wa ta'ala disse a eles, فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا,
Allah ordenou que eles morressem. E os 10.000 morreram ao mesmo tempo. ثُمَّ أَحْيَاهُمْ. Eles permaneceram durante 8 dias, até que o cheiro deles se espalhou. Um dos profetas que estava passando por lá e suplicou a Allah subhanahu wa ta'ala que fizesse com que eles ressuscitassem. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que eles fossem ressuscitados novamente. ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Isso também foi citado na Surah Al-Baqarah, no versículo 243. Uma outra questão também, quando Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre a ressuscitação dos mortos, quando o profeta Abraão, que a paz de Deus seja com ele, ele disse: قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. Quando ele disse para Allah: oh Allah, me mostre como que o Senhor ressuscita o morto. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que ele pegasse 4 aves e que decotasse elas e depois colocasse elas espalhadas numa montanha, e ele ficasse longe delas e ordenasse que elas viessem até ele. E elas vieram, cada ave foi se encaixando as suas pernas, as suas penas e tal, e elas voltaram e vieram até ele. Então isso também foi uma forma de Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitar os mortos. E uma vez também que Allah subhanahu wa ta'ala citou no versículo também da Surah Al-Baqarah, no versículo 259, sobre aquele homem que nós citamos a história dele também: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. Aquele que nós citamos a história dele, que ele morreu durante 100 anos e depois Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitou ele, ressuscitou o jumento, o burro que estava junto com ele. Então essas histórias foram citadas para Allah mostrar o seu poder. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele citou sobre as formas do profeta Jesus ressuscitar esses mortos também. Então isso foi com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então todas as formas de ressuscitar os mortos que Allah citou no Alcorão Sagrado, seja na Surah Al-Baqarah ou na Ali Imran ou em outras suratas, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre os milagres, principalmente os milagres que foram dados ao profeta Jesus, foi em poder de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala ele fala aqui também sobre وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ. Também Allah subhanahu wa ta'ala ele cita esses versículos na Surah Al-Ma'idah, se nós queremos também mais detalhes. Surah Al-Ma'idah, no versículo 110, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre os milagres do profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, sobre a ressuscitação dos mortos em poder de Allah e a formação de um barro para ser uma ave, e ele assoprar nela e ela se tornar uma ave em poder de Allah, e de curar o leproso e de curar o cego em poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma das histórias que a gente lê em alguns dos livros dos historiadores sobre a questão do profeta Jesus, de ressuscitar os mortos ou de fazer alguns milagres, e as pessoas do povo de Israel não acreditarem, porque nós sabemos que os milagres, quando vieram até os profetas, eles vieram para que as pessoas acreditassem nessa mensagem. Mesmo assim, muitas pessoas vendo na frente, elas não acreditavam. Por quê? A questão mundana, ela que toma conta dos seus corações, das suas mentes. Então, para eles, as questões mundanas, elas estão acima daquilo que é religião, aquilo que seja algo que te liga com Allah subhanahu wa ta'ala. Eu vou finalizar com uma história. Essa história, ela, como nós falamos, ela foi contada certo dia. O profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ele estava numa das suas viagens para divulgar a mensagem, e uma das pessoas do povo de Israel disse a ele: ó mensageiro de Allah, permita que eu te acompanhe nessa viagem. O profeta Jesus disse a ele: sim, pode me acompanhar. O profeta ele queria mostrá-lo na sua viagem sobre algumas questões e para que ele aprendesse sobre a questão da religião. E o profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, sentou com ele e disse: nós temos um pouco de dinheiro que nós deveremos comprar a nossa comida para seguirmos na nossa viagem.
Então vá e compre com esse dinheiro alguns pães para que a gente leve em nossa companhia. Esse homem foi lá, levou aquele dinheiro e comprou, e deu para comprar 3 pães. O profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, enquanto ele estava esperando, estava praticando uma oração, e o homem no caminho, antes dele chegar, ele disse: nós somos em 2, e são aqui 3 pães, então eu vou comer um, e na hora que eu chegar, eu falo para o profeta Jesus que foram 2 pães só. E quando ele chegou, o profeta Jesus, ele foi avisado pelo anjo Gabriel do que esse homem fez isso. Então isso é uma traição em relação ao profeta com seu companheiro, o companheiro dele com o profeta na companhia. O profeta Jesus, quando viu o homem aproximar, o homem disse para ele: ó mensageiro de Allah, esses são 2 pães que eu consegui, um para ti e um para mim. O profeta Jesus disse a ele: e o terceiro pão? O homem disse: não tinha terceiro, eram somente 2. Eles andaram, enquanto estavam andando, de repente tinha um homem cego. O profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, ele passou a mão nos olhos desse homem e o homem voltou a enxergar. Esse homem, o companheiro dele, estava olhando e viu esse milagre. O profeta Jesus olhou para ele e disse para ele: por Allah que fez com que você enxergasse esse milagre, quem que levou o terceiro pão? O homem continuou negando e disse: não tinha terceiro pão, tinha somente 2. E eles foram andando até que chegaram num local onde o profeta Jesus, ele viu alguns carneiros, e ele pediu permissão para uma pessoa que era a dona daqueles carneiros. Degolaram um carneiro, comeram daquele carneiro, e quando comeram e tinha ali as sobras, o profeta Jesus, ele foi lá e disse: com a permissão de Allah, que volte um carneiro novamente. E aquele carneiro que já era degolado e as pessoas comeram dele e tal, se transformou num carneiro novamente e saiu andando. O homem ficou impressionado. O profeta Jesus olhou para o companheiro dele e disse para ele: por Allah que fez com que você visse esse milagre, quem que é o dono do terceiro pão? Ou onde está o terceiro pão? E o homem continuou negando e disse: não tinha o terceiro pão, eram 2, somente 2. E o profeta Jesus foi acompanhando ele até que chegaram num lugar onde tinha um rio, e eles queriam atravessar para o outro lado para chegarem no local onde eles estavam indo. E o homem olhou para o profeta Jesus e disse a ele: como é que nós iremos atravessar esse rio? O homem disse: pegue na minha mão. O profeta Jesus disse: pegue na minha mão. E o homem pegou na mão do profeta Jesus e eles conseguiram atravessar o rio. E o homem ficou impressionado com esse milagre. E o profeta Jesus, depois que chegaram no outro lado, ele perguntou novamente: por aquele que fez com que você visse esse milagre, quem que é o dono? Onde está o terceiro pão? O homem continuou negando, dizendo que somente eram 2. Eles continuaram andando. De repente chegaram num local onde o profeta Jesus, ele viu 3 tijolos. E ele sentou ali e fez uma súplica para que aqueles 3 tijolos se transformassem em ouro. E de repente se transformaram 3 tijolos grandes em ouro na frente deles. O homem perguntou ao mensageiro de Allah: de quem são esses 3 tijolos? O profeta Jesus disse: um é meu, e um é seu, e o terceiro é do dono de quem comeu o terceiro pão. O homem, nesse momento, ele disse: eu que comi o terceiro pão. Aí o profeta Jesus, ele disse para ele, depois que ele estava negando, ao ver os milagres, ao ver questões que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao profeta Jesus, e mesmo assim ele negava. Agora, por questões mundanas, ele foi lá e disse que sim, eu comi os 3 pães. E o profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele, disse a ele: tome os 3 tijolos, que eu não preciso deles, só que não me acompanhe a partir desse momento. O homem não queria mais acompanhar o profeta Jesus, depois que ele se apoderou
do mundo na frente dele, então ele teve os 3 tijolos de ouro, ele enriqueceu, e assim as pessoas que querem, que se ligam, sempre estão ligadas com as questões mundanas e não religiosas, elas sempre estão preocupadas com a ganância deles, com as questões materiais. E o profeta Jesus, na hora que ele foi e continuou a sua viagem, o homem ficou preocupado ali com os 3 tijolos, carregando os 3 tijolos de uma forma ou de outra. De repente chegaram 3 pessoas, 3 cavaleiros, e viram aquele homem com esses 3 tijolos de ouro. Eles viram ele, foram lá, mataram esse homem, e cada um pegou um tijolo. Cada um pegou um tijolo de ouro para ele. Eles sentados, um disse para os outros: que tal a gente comer algo antes de levarmos esses tijolos e irmos embora? Eles falaram: sim, vá você para comprar para nós uma comida naquela cidade e nós iremos te esperar nesse local. Quando você voltar, cada um pega o seu tijolo e vai. Esse homem, esse cavaleiro que foi comprar essa comida, o que ele fez? No caminho ele começou a pensar: por que deixar os 3 tijolos para os meus amigos? Eu pego agora a comida, eu coloco veneno nessa comida, eu dou para os meus amigos, na hora que eles comerem a comida eles vão morrer e os 3 tijolos permanecem para mim. E ele colocou essa ideia na cabeça dele e foi. Os 2 que ficaram sentados perto dos tijolos, um disse para o outro: que tal, ao chegar o nosso amigo com a comida, matarmos ele e a gente dividir o 3º tijolo entre nós, e cada um fica com um tijolo e meio. Aí o outro concordou. Na hora que o outro voltou com a comida já envenenada, os 2 foram lá e mataram ele. E na hora que eles comeram a comida, os 2 morreram. O profeta Jesus, na volta, quando ele foi na sua caminhada, e na volta ele voltou e viu os 3 tijolos ali e 4 pessoas mortas ao redor. E ele disse as palavras que nós deveremos refletir: assim que o mundo faz com as pessoas que se ligam totalmente com ele. Então, as pessoas que são ligadas às questões mundanas, o mundo no final acaba matando elas. Então a pessoa tem que se ligar com Allah e não com as questões mundanas, porque as questões mundanas elas são passageiras. E a pessoa às vezes por ganância, por status, por posições, por algumas coisas, ele acaba deixando a sua religião para seguir o quê? Para seguir as questões mundanas, para seguir a sua ganância, e no final ele não fica nem com as questões religiosas e nem fica com as questões mundanas, porque o mundo é passageiro. E no final a pessoa vai morrer. O que ele vai deixar? Ele vai deixar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou nesse mundo para as pessoas, e cada um terá o seu sustento. Então por isso que nós aprendemos dessa lição que a pessoa tem que estar sempre ligada com Allah subhanahu wa ta'ala e tem que ver aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala mandou através dos mensageiros para crer. E não deixar de crer em Allah por causa de questões mundanas e por causa da sua ganância e por causa das posições e por causa de questões que podem deixar com que ele fique sem a sua religião e ele seja uma pessoa ligada totalmente às questões mundanas. Por aqui nós iremos parar com a história do profeta Jesus sobre os seus milagres. Inshallah, na aula que vem nós vamos falar a última parte sobre o profeta Jesus, sobre um dos grandes milagres também que nós não citamos, que foi citado na Surat Al-Ma'ida, sobre Al-Ma'ida, e falarmos também sobre alguns detalhes, e para finalizar também a história do profeta Jesus, que a paz de Deus seja com ele. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Chefe, você fala de um profeta que ele pede para Deus ressuscitar e Deus pede para ele pegar os pombos. Que profeta que é? Não foi citado.